Atos 7, versículo 1. E disse o sumo sacerdote: porventura isto é assim? E ele disse: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para essa terra que habitais agora. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão e o maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. E depois disso sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe o pacto da circuncisão. E assim gerou a Isaque e o circuncidou ao 8º dia. E Isaque a Jacó e a Jacó aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito. Mas Deus era com ele. E livrou-o de todas as suas tribulações. E lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação. E nossos pais não achavam alimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. E na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, que era de 75 almas. E Jacó desceu ao Egito, e morreu ele e nossos pais, e foram transportados para Siquém, e depositados na sepultura que Abraão comprara, por certa soma de dinheiro aos filhos de Amor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei, que não conhecia José. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais, ao ponto de os fazer rejeitar as suas crianças, para que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo rejeitado, tomou a filha de Faraó, e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratando um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto, e quis levá-los à paz, dizendo: varões, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que ofendia ao seu próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me, como ontem mataste um egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés, e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo de um sarçal. Então Moisés, quando viu isso, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem, enviar-te-ei ao Egito. A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador, pela mão do anjo
que lhe aparecera no sarçal. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho, e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus vos levantará dentre vós, seus irmãos, um profeta como eu. A ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com um anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito, dizendo a Arão: Faze-nos deuses, que vão adiante de nós, porque a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo, e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou, a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Antes tomastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus, Renfã, figuras que vós fizestes para as adorar. Transportar-vos-ei, pois, para além da Babilônia. Estava entre nossos pais, no deserto, o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizeste, segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo, também o levaram com Josué. Quando entraram na posse das nações, que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pusesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Homens de dura cerviz e circuncisos de coração, e ouvindo vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiam vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos, e não aguardastes. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos do céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Esse capítulo 7 aqui, Estevão está diante do Sinédrio, porque no capítulo 6, ele, através do Espírito Santo, ele falando, pregando e tentando falar com os judeus que eram da sinagoga chamada Libertinos, dos Sireneus e dos Alexandrinos, é no versículo 9 do capítulo 6. Eles não puderam resistir à sabedoria que Estevão estava falando e levaram ele ao conselho, no versículo 15 do capítulo 6. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Então Estevão foi levado agora ao conselho do judaico, aos que mais sabiam sobre a lei, sobre os oráculos de Deus, o sumo sacerdote, os escribas, os fariseus, que era a seita mais rigorosa do judaísmo. E aí eles perguntam para Estevão, o
O sumo sacerdote pergunta para Estevão, no versículo 1 do nosso capítulo: e disse o sumo sacerdote, porventura é isto assim? O sumo sacerdote, ele tinha que ser da tribo, ele tinha que ser da família de Arão, da tribo de Levi, e ele tinha que ser um descendente direto de Arão. E ele, no judaísmo, era o sumo sacerdote que entrava no lugar santíssimo do templo com sangue uma vez por ano para expiação dos pecados de todo o povo. E aqui agora ele vai interrogar Estevão, cheio do Espírito Santo. E Estevão começa agora o seu discurso no versículo 2. E disse: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão. Depois do dilúvio, Deus começou a tratar com Noé. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Deus mandou eles espalharem e multiplicar e encher a terra. Só que eles não quiseram espalhar, eles foram parar em Babel, na Torre de Babel. E Deus foi obrigado a intervir, confundindo as línguas, e fez espalhar meio que na força. A partir de então, Deus chama Abraão, que é o citado aqui nesse versículo 2. Até Noé, Deus trava com todo o homem, toda a criação. A partir de Abraão, Deus vai escolher agora um homem e vai fazer uma nação desse homem. Então, Estevão aqui está voltando no início da tratativa de Deus com o povo israelita, na chamada de Abraão. Aqui foi quando Deus fez promessas a Abraão, que da descendência de Abraão, que todas as pessoas iam ser benditas na descendência de Abraão. Deus fala para ele que os descendentes de Abraão iam ser maiores do que a areia do mar e as estrelas do céu. Esse ponto que Estevão está voltando aqui é um ponto bem conhecido dos judeus. Eles conhecem muito bem essa história. Todos os judeus eles descendem de Abraão. Então, através do Espírito Santo, Estevão vai voltar lá no início da dispensação, quando Deus começou a tratar com eles. A segunda parte do versículo 2 fala: o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Então Deus vai lá, no meio da idolatria, e tira um homem. Agora Deus ia tratar com os descendentes desse homem. Deus ia começar a se revelar agora para Abraão. Abraão teve um exercício com Deus durante um bom tempo. Desde aqui, Abraão já ouviu a voz de Deus, porque ele saiu da terra. O versículo 3 fala que disse-lhe: sai da tua terra, dentre a tua parentela, e dirige a terra que eu te mostrar. Versículo 4. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para essa terra em que habitais agora. Então Abraão foi um homem que ele foi bem exercitado por Deus. Ele teve um exercício de fé, porque ele saiu para um lugar que ele nem sabia onde que era, não conhecia. E a fé dele foi exercitada ao ponto que a sua esposa ela era estéril. E Deus prometeu um filho para ele. E chegou o ponto, eles já eram avançados em idade também. E depois que Deus deu um filho para eles, Deus pede que ele sacrifique Isaac. E Abraão, na sua fé, não vacilou, pegou o filho dele, pegou Isaac e levou para o monte onde Deus tinha mostrado. A gente pode dizer que o Abraão, ele é o pai de todos os judeus, como ele fala ali no versículo 2 lá. Nosso pai, Abraão nosso pai. Então eles ficaram atentos no que Estevão estava falando. Bem atentos. O versículo 5 fala da descendência, ó. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. Quando Deus faz a promessa lá para Abraão, do filho, ele fala que todos iam ser abençoados no seu descendente.
Hoje, como nós temos a revelação completa nas nossas mãos, a palavra de Deus, nós podemos olhar para trás e ver que Deus já estava fazendo menção do Senhor Jesus. O descendente não era o Isaac, que ele estava falando diretamente. Ele estava já apontando para Cristo, o seu descendente. Estevão vai citar no versículo 6 e 7, Deus avisou que eles iam ser os descendentes de Abraão iam ser peregrinos no Egito. E eles foram peregrinos no Egito. Só que Deus foi lá e resgatou eles do Egito. Através de José. Através de Moisés. Mas ele cita José no versículo 9. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito. Mas Deus era com ele. Então, esses judeus que estão ouvindo esse discurso aqui, eles estão negando o Senhor Jesus como sendo o Messias. Eles negaram na cruz, já tinha crucificado, e agora no testemunho de Estevão, que o Espírito Santo está dando através dele, eles estão negando o Cristo também de novo, eles estão negando o Senhor. Estevão está trazendo à tona aqui as figuras dos que foram rejeitados. José, ele teve um sonho. Ele sonhou que todos os irmãos dele se dobravam para ele. Ele sonhou com feixes de feno e os feixes se dobravam para o feixe do meio. Que o sol e a lua também se dobravam para ele. E aí os irmãos, como assim? Tu é o caçula, o mais novo? E aí, por inveja, eles mentiram para Jacó, que ele tinha morrido, e venderam ele para os egípcios. Então José é uma das figuras mais perfeitas. É uma das figuras que se aproximam muito de Cristo. Porque o que Estevão está querendo dizer? Como os filhos de Jacó, que são os nossos pais, rejeitaram a José, vendendo para o Egito, vocês também estão rejeitando o Messias. Está acontecendo de novo. É uma coisa cíclica, que se repete. E aí no 10 ele fala, ó, e livrou-os de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Apesar de tudo que os seus próprios irmãos fizeram contra ele mesmo, José, Deus era com ele. Ele foi preso, ele passou trabalho, sofreu. Mas ao seu tempo, Deus exaltou ele, José. Como também nós sabemos que o Senhor Jesus foi rejeitado quando ele veio. Mas ao seu tempo, Deus também vai exaltar ele. Vai exaltar. Perante os seus irmãos, que são os judeus. E hoje é um privilégio que nós temos hoje de já reconhecermos o Senhor como assentado à destra de Deus, como ele vai falar no final do capítulo. Hoje, confessar o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador é um privilégio imenso que nós temos. Nós que não éramos povo, não éramos judeus, nós éramos gentios, não tínhamos promessas, mas fomos alcançados por Deus após a rejeição do Senhor Jesus, após a rejeição pelos judeus. Hoje Deus pode nos alcançar, nos atrair com o seu amor para si, nos revelar o seu Filho. Então hoje é um privilégio imenso que esses israelitas aqui, eles estão tendo mais uma chance de reconhecer o Senhor Jesus como o Messias. Estevão está trazendo à tona as escrituras que eles muito bem conheciam e trazendo as figuras do Senhor Jesus à tona. E mostrando todas as vezes que eles rejeitaram os profetas. Lá no final ele fala, sempre rejeitastes os profetas. Versículo 52 do nosso capítulo. 7:52. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Então Estevão vai decorrer agora no seu discurso aqui, começando em Abraão, que era o pai dos judeus, passou pelos pais ali, ó, Isaac, Jacó, os 12 patriarcas, no versículo 8, ele faz menção ali. Ele faz menção do pacto que Deus fez com Abraão, que foi da circuncisão, e as promessas.
que Deus fez para Abraão. Deus repetiu as promessas para Isaac. Depois Deus repetiu as promessas para Jacó também. Como José foi o braço direito do faraó, ele levou toda a família dele, 75 almas, como nós podemos ler ali, no versículo 14. Eles foram parar no Egito. Eles foram para o Egito e ficaram. Só que José morreu, trocou o faraó, e se levantou outro faraó que não conhecia José. Versículo 18. Até que se levantou outro rei que não conhecia José. Este, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais, a ponto de os fazer rejeitar as suas crianças para que não se multiplicassem. O faraó mandou matar todos os meninos que nascessem, com medo que o povo multiplicasse. E aí nesse tempo começou a história de Moisés, no versículo 20. Só que Moisés cresceu e se deu conta do que Deus ia usar ele para tirar o povo que estava escravo lá no Egito. Versículo 23. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Interessante, não tinha observado. Veio-lhe ao coração, com certeza foi Deus que colocou no coração de Moisés aqui. Saudade dos irmãos deles, porque ele estava vivendo, ele viveu 40 anos com o faraó, 40 anos no deserto. E agora aqui veio ao coração visitar os seus irmãos. Versículo 24. E vendo maltratado um deles, o defendeu e o vingou, ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar liberdade pela mão de sua mão. Mas não entenderam. Mais uma vez aqui, os israelitas vão negar alguém que Deus está trazendo para libertar o povo. A primeira vez que Moisés vem, eles rejeitaram Moisés. No versículo 25 é bem claro ali, ó. Mas eles não entenderam. Versículo 26. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: varões, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que ofendia o seu próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me, como ontem mataste o egípcio? E esta palavra fugiu a Moisés. E esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. Então aqui, outra figura do Senhor Jesus, Estevão está trazendo à tona aqui, Moisés também foi rejeitado. Moisés, que tirou o povo com mão forte do Egito, o homem que, através do homem que Deus deu a lei para eles, eles sabiam muito bem o que Estevão estava falando. Não tinha como negar a verdade. Que eles sempre foram rebeldes. Lá a conclusão que Estevão chega no final, que eles sempre negaram, foram rebeldes, não tinha como negar. Nós sabemos hoje, a palavra, ela, em Hebreus fala que ela é uma espada de 2 gumes, apta para penetrar, discernir juntas, medulas, alma e o espírito. Estevão aqui está falando o que eles conheciam. Josué foi vendido para os seus irmãos. Deus exaltou ele depois. Moisés não receberam a primeira vez que ele veio, foi rejeitado. Ele veio a segunda para tirar o povo do Egito. Versículo 35. A este Moisés, a qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador, pela mão do anjo que lhe apareceu no sarçal. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho, no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos o profeta, como eu. A ele ouvis. Moisés avisou que Deus ia levantar outro profeta, como ele. Deuteronômio capítulo 18. Deuteronômio 18, versículo 15. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis.
conforme tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse, bem falaram naquilo que disseram. Eis que lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca. E ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Aqui é Moisés falando na lei. Os judeus conheciam muito bem isso aqui. O sumo sacerdote, como ele tinha um posto, ele era conhecedor da lei. Os outros que estavam com ele também, essa plateia que está perante Estevão aqui, eles eram conhecedores da lei. Estava escrito que Deus ia levantar outro profeta, falando, apontando para o Senhor Jesus. Que também o privilégio imenso que nós temos saber que ele não era apenas mais um profeta, ele é Deus despojado, né? se despojou da sua majestade e veio aqui pagar os pecados, cumprir a obra que Deus já tinha no seu coração. Então o Senhor Jesus, ele é Deus. Podemos abrir Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos, nesses últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelentes do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Versículo 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as suas coisas pela palavra do seu poder. Então esse homem, Deus e homem, que Estevão estava falando dele, os israelitas negando mais uma vez, sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Sendo o resplendor da glória, nós lemos lá. Então, homem e Deus, esse que Estevão está tentando trazer à tona aqui em amor, ele está falando essas coisas em amor, buscando o arrependimento deles. É a última chance que eles estão tendo aqui de aceitar o Senhor como Messias. No versículo 56 do nosso capítulo, nós podemos ver: e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Lá em Hebreus nós lemos que ele está assentado. Aqui o Senhor Jesus ainda estava em pé, esperando o arrependimento do seu povo. O povo que Deus separou desde lá de Abraão, se revelou para Abraão, foi se revelou para Isaac, para Jacó, revelou a lei para eles, falou com eles através dos profetas, como nós lemos lá em Hebreus, mandou o seu filho aqui. João Batista estava preso e ele manda seus discípulos perguntar para o Senhor Jesus se ele era o Messias ou se eles deviam esperar outro. Aí o Senhor Jesus responde para eles assim: os coxos andam e os cegos vêm. As profecias estavam sendo cumpridas. Jesus estava cumprindo tudo que estava escrito dele. Nasceu em Belém, foi um homem humilde. Os seus pais, quando foram apresentar ele no templo, eles sacrificaram 2 rolinhas. E o sacrifício de rolas era para quem era pobre do povo.
Então ele nasceu numa família humilde, iniciou seu ministério aos 30 anos, multiplicou o pão, curou os cegos, fez todos os milagres que estavam, todas as profecias foram cumpridas através daquele homem. Foi negado pelos seus, foi entregue a um júri romano, a Pilatos, foi crucificado, rogou pelos seus algozes na cruz. O Senhor Jesus orou pelos aqueles judeus que estavam ali. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E aqui, em misericórdia, Estevão, através do Espírito Santo, dando mais uma vez o testemunho. Deus falou com o povo judeu no Velho Testamento, através dos profetas. Deus falou com eles através do Senhor Jesus, no ministério dele, no tempo que ele andou entre eles. E agora, o Espírito Santo, através de Estevão, está falando com eles mais uma vez. Nós podemos ver isso lá no versículo 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava em pé diante de Deus. Então o Espírito Santo agora tentando em amor mais uma vez dar um testemunho em busca do homem. Deus, ele sempre vem em busca nossa. Sempre Deus que dá o primeiro passo, sempre. Nós que fugimos, sempre. O povo judeu, eles não eram piores do que nós somos hoje, ou os que viveram antes. Eles foram uma amostra que Deus pegou em Abraão. A diferença foi que Deus não parou de tratar com todo o homem que estava vivendo na terra, pegou Abraão, começou a tratar com o povo, e nesse povo, através da lei, Deus mostrou que o que tem no coração do homem. O irmão orou hoje no partimento do pão, desde o Éden, desde a queda de Adão. Sempre, o homem sempre foi mau, sempre foi ruim. Esse povo aqui que era rebelde, Deus sempre protegia eles dos seus inimigos, livrou eles da mão do faraó, com mão forte, proveu sustento para eles no deserto. 600 mil pessoas no deserto, homens, fora as crianças e as mulheres. Deus proveu alimento, Deus proveu água, Deus protegeu eles na entrada de Canaã, dos inimigos, que eram maiores, mais numerosos, eram maiores que eles, e sempre foram rebeldes, Isso é figura para nós também hoje, nós podemos aplicar hoje para nós essa figura. Estamos vivendo um tempo de Laodiceia, um tempo de mornidão, e afeta todos nós. A gente gosta de pensar nos que estão de fora, mas a mornidão afeta todos nós. Nós vivemos altos e baixos. Graças ao Senhor, o Senhor está sempre nos buscando, nos disciplinando, fazendo nós voltar para o caminho, um caminho de obediência, um caminho que vai levar para a alegria, um caminho que vai levar a nós dar um bom testemunho. Mas essa dureza de coração dos israelitas, todos nós temos essa dureza. Isso vem da carne, vem do homem religioso. O homem religioso tem essa tendência de não querer ouvir o que Deus quer fazer, querer fazer as coisas na sua própria vontade. Eu li uma frase ontem bem interessante, que hoje é dito que o que importa é ter boa intenção. Não, se nós temos boas intenções, isso que importa. O homem pode até achar isso, mas Deus não pensa assim. Porque Caim ofereceu um sacrifício com boas intenções a Deus. Ele levou o melhor do fruto da terra, as primícias do fruto da terra, e Deus não aceitou. Ele tinha boas intenções, talvez aos nossos olhos pode parecer boas intenções, mas Deus fala no Novo Testamento que as obras dele eram más, as obras de Caim. Então a religiosidade, ela sempre esteve presente desde Adão. O tempo aqui dos judeus ela é também muito forte, e hoje a religiosidade também está presente. A carne, ela gosta de ser religiosa.
Mas graças que temos as Escrituras, graças a Deus que temos conhecimento do Evangelho da Graça, temos conhecimento da obra que o Senhor já consumou por nós. Como nós cantamos hoje, rasgou-se o véu. O templo de Salomão, ele citou aqui que Salomão fez o templo. Deixa eu achar o versículo. Versículo 47. E Salomão lhe edificou casa. O templo de Salomão, ele era dividido em praticamente três lugares. O pátio e o prédio tinha um lugar que ficava os pães, ficava o candelabro, os incensos, e tinha o lugar, o Santo dos Santos, para chegar lá tinha um véu. E somente o sumo sacerdote poderia entrar lá. Uma vez por ano. Esse homem que está julgando aqui, ó. Esse homem que está julgando Estevão, no versículo 1 fala, ó. E disse o sumo sacerdote. Ele sabia muito bem disso. Uma vez por ano, todos os anos, ele entrava lá com sangue para espargir na tampa da Arca da Aliança. Que se ele entrasse sem sangue, ele morria. Ele morria. E o povo ficava todo esperando lá fora, porque se Deus recebeu aquele sangue, poderia acontecer ele entrar lá e morrer. No templo, então, tinha esse lugar santíssimo e tinha o véu. Nós sabemos, através do Novo Testamento, que quando o Senhor Jesus clamou, está consumado na cruz, o véu do templo rasgou de cima a baixo. Rasgou-se o véu do templo de cima a baixo. Hebreus fala que aquele véu era figura da carne do Senhor Jesus. E nós sabemos que ele entregou o seu corpo naquele madeiro. O irmão orou hoje, o sangue que nos lava, aquele sangue que foi derramado no Senhor, o único sangue que pode lavar pecados. Então esse sumo sacerdote, ele é indesculpável, porque ele conhecia o que Estevão estava falando. Ele era muito bem conhecido deles. Muito bem conhecido deles. Que nem hoje a palavra, nós temos acesso à palavra, as Escrituras nos são conhecidas, mas muitas vezes a palavra não tem o devido efeito que deveria ter em nós. Sabemos que é por causa do tempo que vivemos. Laodiceia, em Apocalipse ali, 2 e 3, as cartas para as igrejas. É o tempo de apostasia. O apóstolo Paulo avisou que a doutrina ia ser abandonada. Paulo foi abandonado antes mesmo dele morrer. Ele foi abandonado. Então se repetem as coisas. E eles estão diante da palavra aqui. Estevão, direcionado pelo Espírito Santo, ninguém pode resistir o Espírito. Quem pode resistir Deus? O homem não pode resistir Deus. Mas em amor, Estevão está dando esse discurso. Não sabemos se alguém se converteu, se alguém voltou atrás, a palavra não fala. Mas com certeza alguém deve ter se tocado no seu coração, porque a palavra não volta vazia. Dessa plateia aqui, do Sinédrio aqui, que está julgando o Estevão, nós sabemos que vão matar ele. Mas pode ser que alguns ficassem como Nicodemos, creu no Senhor, mas tinha medo de perder a posição, perder o seu cargo. Negaram, versículo 35, negaram Moisés, uma figura do Senhor Jesus, que foi negado também. Foi negado. Moisés avisou que ia vir outro profeta, e já veio. Jesus, homem e Deus, veio cumprir as promessas que estavam escritas nos profetas, desde de Gênesis, fala dele. Ele veio nesse caráter. Nós sabemos que ele virá de novo para os judeus. Sabemos também que ele virá buscar a igreja, é o que nós esperamos hoje, o arrebatamento. Mas ele virá para os judeus. Ele vai vir aqui e vai reinar. Ele vai reinar. Na cruz, Pilatos escreveu: "Este é o rei dos judeus." E mandou colocar em cima da cruz de Jesus. Aí os judeus foram lá e pediram para Pilatos tirar aquela placa. Não, coloca que ele disse que era o rei. Aí Pilatos, não, o que está escrito, está escrito. Ele vai reinar com mão forte, com justiça. Ele vai reinar. É o reinado de 1000 anos. Nós
temos discernimento que nós estaremos com o nosso Senhor já, graças, bendito privilégio, já estaremos com o nosso Senhor nesse tempo, com Ele. No versículo 39 e 40, ele cita outra ocasião em que os israelitas rejeitaram Moisés. 39. Ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses, que vão adiante de nós. Porque a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que aconteceu. Ele está citando aqui a ocasião que Moisés subiu no Monte Sinai para receber a lei, as 2 tábuas dos mandamentos. Acho que foi 30 dias que ele ficou lá. E o povo juntaram os pendentes de ouro das mulheres e fizeram um bezerro de ouro. Negando, né? Estão negando Moisés mais uma vez aqui, rejeitando a Deus. Versículo 41. E naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto? Por 40 anos, ó casa de Israel. Antes tomastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Refã, figuras que vos fizestes para o adorar. Transportar-vos-ei para além da Babilônia. Essa história da Babilônia, eles também sabiam muito bem, eles estiveram cativos na Babilônia. Deus trouxe um povo para julgar eles, por causa da idolatria. Eles tinham o templo e mesmo assim eles estavam sendo idólatras. E Deus teve que tratar isso. Deus levou quase todo o povo cativo para a Babilônia, por causa da idolatria. E o Espírito Santo está trazendo à tona esses eventos, esses tristes eventos, né, esses relatos da história de Israel. Quando o homem vai escrever uma história, para ficar bonito, ele omite os erros dos heróis. Normalmente o homem não bota lá que... A gente vai olhar a história do Brasil aqui, é tudo bonitinho, né? Só deu tudo certo e foi assim. Mas Deus não. Deus relata os problemas ocorridos no seu povo. O povo dele. Aqui é o povo de Deus que fez tudo isso no deserto. Foi rebelde. Mas ao mesmo tempo Deus pode se mostrar como um Deus de amor, que Deus sempre foi atrás deles, disciplinou eles e alguém voltava. Sempre alguém voltava para Deus, se virava para Deus. Esse tempo da idolatria foi um período grande, foi o tempo dos reis. Depois de Salomão Morreu e seguiu alguns homens reinando em Israel. Tinha muitos que se levantavam e criavam altares para outros deuses também. Morria aquele rei, levantava outro rei, e aí tinha o coração do Senhor e ia lá que mandava quebrar. E voltavam para a lei, mandava ler a lei. Então sempre foi altos e baixos. Eles tiveram altos e baixos, muitos altos, mais baixos do que altos, mas Deus provia alguns. Até mesmo teve, acho que o rei Ezequias, que foi o rei que quebrou os pilares, que voltou a sacrificar a Páscoa, que eles chegaram ao ponto que eles pararam de sacrificar a Páscoa. Sacrificavam divididos a Páscoa. Então teve um rei que teve no seu coração de voltar ao que era antes. E ele mandou mensageiros por todo Israel, avisando que eles iam comemorar a Páscoa como tinha que ser na lei. E Deus proveu que muitos voltaram para sacrificar a Páscoa. E quando eles voltaram, Deus proveu alegria. Apesar que já tinha passado 2 meses da data, tinha que ter sido comemorada a festa da Páscoa. Deus proveu alegria para eles. O homem pode arrumar a história e deixar bonitinho. Deus faz questão de mostrar na sua palavra as falhas dos homens, as falhas do seu povo. Essas falhas só exaltam mais o amor de Deus, a sua bondade e misericórdia, a graça de Deus, esse amor tão grande que excede nosso entendimento. O irmão leu o versículo hoje, né? Aquele que dá vida pelos seus inimigos.
O Senhor Jesus deu a vida quando nós éramos inimigos. Orou pelos seus próprios algozes naquela cruz. Tremendo é esse Deus que temos, né? E privilégio de poder cada vez mais crescer em graça, em conhecimento e conhecer mais desse amor que excede o nosso entendimento.